Bom dia com muita alegria. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Marcos Rodrigues. Muito bom, de volta e comunicando aqui pelas ondas da Jovem Pan News. Agora são 9 horas e 41 minutos. 9h41. O assunto agora é segurança pública. Você, meu amigo, você, minha amiga, tem acompanhado a mudança aí da postura no tocante ao combate à criminalidade no estado de Alagoas. Um dos responsáveis por isso, ou o principal responsável, o comandante aí dessa grande equipe que tem atuado no combate à violência em Alagoas, está ao meu lado, é o secretário estadual de Segurança Pública, Alfredo Gaspar de Mendonça. Ele que deixou o GECOC, o Grupo de Organização de Combate às Organizações Criminosas, para ir diretamente para o front, para o enfrentamento da criminalidade. Há pouco mais de um ano, ele assumia a secretaria e já colhe alguns resultados importantes. Está aqui para fazer uma avaliação do que foi o ano de 2015, um ano com muitas perdas, muitas conquistas, mas perdas também. Alguns policiais morreram, tombaram aí durante esse combate. Houve um acidente também envolvendo a aeronave a serviço da própria secretaria, mas, obviamente, um ano onde o crime organizado em Alagoas, principalmente os assaltos, e também o tráfico de drogas, sentiu o peso de um novo comando à frente da secretaria. Secretário Alfredo Gaspar de Mendonça, muito obrigado pela sua presença aqui no Supermanhã da Rádio Jovem Pan News. Em princípio, o que representou para a segurança pública o ano de 2015? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Quero também desejar um dia próspero aos seus ouvintes. É uma oportunidade muito importante para a segurança pública estar dialogando e prestando contas à sociedade. 2015, acima de tudo, foi um ano de desafios. Quando fomos convidados e assumimos com a equipe os destinos da segurança pública sob o comando do governador Renan Filho em 2015, recepcionamos o estado de Alagoas como sendo o que mais matava no país e a capital mais violenta também da nação. E foi com o peso desses índices que assumimos a segurança pública. Ao longo dos meses e ao final do ano, nós já pudemos apresentar alguns resultados. Resultados esses, como sempre gosta de repetir o governador, aquém do que desejamos, mas que apontam um horizonte. No ano de 2015, pelo trabalho das forças de segurança pública, nós conseguimos salvar a vida de mais de 415 pessoas. Esses índices representam uma baixa significativa de homicídio na ordem de 20%, de mais de 20%. Quando a nação brasileira, no ano de 2015, apresentou um aumento no número global de homicídios, Alagoas fez o caminho inverso com uma redução significativa. Claro, ainda se mata muito por muito pouco, mas é muito melhor estarmos aqui apontando horizontes com uma inflexão dos números do que não termos tido um resultado na segurança com baixa de homicídio. Então, essas aproximadamente 415 vidas salvas representam uma luz no fim do túnel. A segurança pública tem que trabalhar cada vez mais unida, mais integrada com a inteligência, fazendo mais com menos, para apresentar à sociedade, ano após ano, resultados positivos. Isso só foi possível pelo apoio do governador Renan Filho, pelo apoio da imprensa e pelo incentivo da sociedade aos nossos homens e mulheres que estão nas ruas trabalhando pelos alagoanos em todos os cantos do estado. Como falei no início, nós não estamos ainda na fase de comemoração, mas precisamos de incentivo para que essa luta diária ela seja vencida. Além do número de homicídios que apresentou essa redução na ordem de 20,3%,
nós também tivemos a maior apreensão de drogas da história de Alagoas, mais de 3 toneladas. Em mais de uma oportunidade foi mostrado à imprensa a apreensão de mais de 1 tonelada de drogas. Isso mostra que a segurança pública está trabalhando com um pequeno traficante, um médio traficante e com um grande traficante. Também tivemos um aumento significativo na ordem de 40% do número de apreensões de arma de fogo. E isso é um dado relevante porque mostra o trabalho das forças de segurança. Saímos de 1.400 armas apreendidas para mais de 2.000 armas apreendidas ao longo de 2015. Mas também nos preocupa, porque mostra que Alagoas, mesmo não sendo um estado que fabrica armas de fogo, ainda encontramos esse instrumento violento de uma forma muito constante. Então, a nossa intenção, e é a intenção do governador, é que sempre que façamos apreensões anuais, consigamos, com o Ministério da Defesa, estamos trabalhando fortemente para isso, é na destruição da arma de fogo apreendida, para que ela não retorne para o seio da sociedade, causando esse mesmo ciclo violento. Também tivemos uma redução significativa, e isso foi reconhecido pelo Sindicato dos Transportes Rodoviários Urbanos, no número de assalto a coletivo, foi de mais de 40%. Isso ainda é muito alto, mas estamos diminuindo. Cada dia mais se busca metodologias de blitz e abordagens para que os transeuntes e os passageiros de ônibus eles sejam cada vez menos violados em seus direitos. Estamos com índice de roubo de veículo automotor, de carro, em relação ao ano de 2014, numa baixa de 20%. Isso é um dado também muito importante. E de moto, por volta de 10% de baixa. Agora, com um dado que mostra a eficiência do aparelho estatal, mesmo com todas as dificuldades. De cada 10 carros roubados no ano de 2015, 7 foram recuperados. De cada 2 motos roubadas, 1 foi recuperada. E com base nesse trabalho, podemos dizer que a segurança pública ela enfrenta esses obstáculos constantes, mas não tem baixado a cabeça e tem procurado diminuir esse ciclo de impunidade. É muito importante quebrarmos a impunidade. Não podemos mais ter aquelas apresentações de que foi preso fulano, cicrano ou beltrano que estava com 10 homicídios, 5 homicídios, 8 homicídios. Então você deixava-se criar o monstro para depois ir lá buscá-lo. Então a segurança pública tem trabalhado com a quebra dessa impunidade. Inquérito policial bem feito para que a resposta seja dada. Pergunta, mas hoje estamos no mundo ideal? Não. Nós temos deficiências seríssimas na estrutura física e na estrutura humana pelo quantitativo. Pois é, essa é uma dúvida, secretário, que paira, principalmente para mim que acompanho, a Dulce, né, que é a sua assessora aí de comunicação também, como é que o senhor conseguiu números tão significativos e tão importantes para a sociedade alagoana com o mesmo efetivo de policiais militares? O que é que mudou nessa relação entre Polícia Civil e Polícia Militar, nessa união para o combate ao crime? É a sua presença nas operações, é a instrumentalização, a possibilidade de melhorar a qualidade da atuação deles? O que é que mudou nesse sentido, secretário? Marcos, eu já venho acompanhando a área criminal como promotor de justiça há vários anos. Pude ver como funcionava essa estrutura na prática de forma antecipada a minha ida à secretaria. E quando cheguei na secretaria, eu consegui ter o apoio do governador Renan Filho para demonstrar às forças de segurança que eles não seriam alijados do processo de prestígio
do processo de valorização. Talvez esse tenha sido um mérito do governo Renan Filho, de dar a quem efetivamente trabalha no dia a dia o prestígio necessário, mas ainda aquém do que o governador deseja e do que o secretário também almeja. Mostramos desde o início que nada seria possível em termos de segurança pública se não fosse justamente apoiando e incentivando quem poderia fazer mais. E quem pode fazer mais é justamente o funcionário público, o homem e a mulher que está lá na rua no dia a dia da investigação criminal na Polícia Civil, na ostensividade na Polícia Militar, também salvando vidas num bombeiro militar ou cuidando de arrecadar provas na perícia. Essa foi a nossa mentalidade. Foi juntar todas essas forças para dizer: não tem a figura do herói, não tem a figura do salvador da pátria. Ou todo mundo trabalha em conjunto, cada qual desempenhando a sua atribuição, mas pensando no todo, ou não chegaríamos a lugar nenhum. Montamos no terceiro dia da nossa gestão uma mesa de situação, onde todos esses atores estão presentes, cada qual contribuindo com a ideia melhor do que a outra. E essas discussões coletivas permitiram deixar bem claro que segurança pública é responsabilidade de todos. Eu sou apenas o porta-voz, eu sou apenas o condutor de todo esse grupo, mas todo o mérito pelas ações positivas ele tem que ser creditado à coletividade da segurança pública, mas deixando bem claro, eu também sei dividir mérito e sei dividir os erros. Então, essa responsabilidade ela é compartilhada. Todo mundo tem que se fazer sentir e ter essa consciência de que a segurança pública hoje está na mão de muitos. E se a coletividade não resolver, nós não conseguiremos ter a figura do solucionador. Então, o governador Renan Filho está na frente desse processo. Ele trouxe para si a responsabilidade da segurança pública, tomou algumas decisões importantes, como investimento. Tanto é que o Detran, nos governos passados, nós não sabíamos exatamente para onde ia o superávit. O governador pegou o superávit do Detran e disse: olha, segurança pública, vocês terão 72 milhões ao longo do meu governo. É um dinheiro palpável que chegará à segurança pública para a realização de projetos. Hoje o senhor tem um planejamento já para a aplicação desse recurso? Nós temos esse planejamento ele é cobrado pelo governador mensalmente e nós cobramos a nossa equipe diariamente. E isso é espalhado por toda a segurança pública, cada qual visando a realização do seu projeto. Eu posso citar alguns exemplos da segurança pública de planejamento para até o fim do governo Renan Filho. Então, isso é fundamental para você ter uma linha no horizonte, saber aonde se quer chegar e se você vai ter condições de chegar. Isso tem sido feito, tem sido estudado e acompanhado, tanto pela estrutura de segurança pública e especialmente pelo gabinete do governador com a sua governança. Então, é uma tabela em que o governo central, o Palácio República dos Palmares, ele delimita as nossas atribuições e nós cumprimos com as nossas tarefas. E o dinheiro vem para que isso seja implementado. E é com isso que nós estamos planejando o futuro da segurança pública. Em 2015 foram vitórias porque nós corremos para inflexão dos números, os números estão baixando, mas ao mesmo tempo nós também sabemos que precisamos melhorar em todos os aspectos. Mas algo particularmente me deixou muito feliz foi o fato do governador ter honrado
com a estrutura de segurança pública, os compromissos assumidos pelo governo passado e ainda ter prestigiado já no seu governo. Isso foi fundamental para uma mudança de postura da segurança pública. Não pelo dinheiro, porque ainda é muito pequeno em relação ao que esse pessoal merece, mas pela postura do governador em assumir posição de prestigiar esse quantitativo de pessoal que tem trabalhado muito em prol da paz para os alagoanos. Para você que ligou o rádio agora, são 9h56. Repita. 9h56, ao meu lado, o secretário estadual de Segurança Pública, promotor Alfredo Gaspar de Mendonça, refletindo algumas ações da segurança. Secretário, ainda na sua função como promotor, o senhor integrou o grupo de combate às organizações criminosas, ou seja, já tinha uma ligação e já conhecia um pouco o perfil do crime no estado de Alagoas. Mas é um trabalho focado na inteligência, né? As ações sempre eram planejadas para muitas vezes impedir reação e garantir a prisão, a apreensão aí de produtos fruto de crime. O senhor já consegue fazer isso hoje dentro da estrutura da segurança pública? E essa pergunta eu faço querendo saber se a inteligência da nossa segurança já está como o senhor encontrou na época lá no GECOC. Olha, Marcos, eu semanalmente procuro me reunir com a inteligência de todas as instituições. Ontem tive uma reunião com o pessoal da inteligência, todos muito esforçados, não devem nada à inteligência de qualquer instituição do meu país. Trabalham muito e de forma eficiente. É impressionante como esse pessoal de todas as instituições que trabalham na inteligência consegue dar respostas efetivas às demandas da segurança pública. São muito competentes e trabalham com um pouco que é oferecido. Espero que quando avance mais um pouco a questão do equilíbrio financeiro do Estado, eu possa discutir com o governador uma implementação de melhoria para a área de inteligência. Precisamos prestigiar ainda mais a área de inteligência de todas as instituições. Trabalharmos com um sistema de inteligência que possibilite ações ainda mais amplas, porque o material humano que nós temos é o material de melhor qualidade possível. Então, se você me perguntar se a inteligência A, B ou C é melhor, eu vejo a inteligência como um todo. E todas as áreas têm figuras humanas exponenciais em relação ao conhecimento e à inteligência. Alagoas hoje tem um débito de gratidão com esse pessoal muito grande, porque diferente da grande maioria que vai para a operação, a inteligência ela entrega já pronto. Alguém vai cumprir, mas ela já deixa tudo de bandeja, né? Já pronto para a ação. Foi numa operação como essa que no ano passado, né, a sociedade ficou muito emocionada, né, principalmente o senhor lá quando estava acompanhando a situação, envolvendo a morte de 2 policiais que numa atividade de inteligência estavam pontuando áreas onde posteriormente deveria ser alvo de alguma operação. O que é que aconteceu ali? Foi um descuido? Foi uma ousadia dos criminosos? O que é que o senhor poderia pontuar resgatando aquele momento triste ali que se viveu também com a perda de 2 importantes policiais justamente no núcleo de inteligência, doutor Alfredo? Marcos, em 2014, eu fiz um pedido ao então secretário de Defesa Social, doutor Eduardo Tavares, que me liberasse alguns policiais para trabalhar conosco no GECOC na inteligência. E dentre esses policiais solicitados foram esses 2 que foram brutalmente assassinados. O senhor já tinha uma convivência com eles ainda no MP? No MP, em 2014, os levei lá para o Ministério Público. Eram pessoas abnegadas, decentes, que gostavam do que faziam e faziam muito bem aquilo que se propunham a realizar. E fizemos muitas operações
em conjunto. Naquele dia especificamente, quando eu saí para a segurança pública, eu não me sentia à vontade de retirar do GECOC aqueles homens que eu tinha escolhido, porque era também a minha dívida de gratidão com o grupamento. Deixei os meninos lá, o conjunto no GECOC, e procurei trabalhar em conjunto na segurança pública, mas eles permaneceram sob a orientação dos promotores, principalmente Dr. Antônio Luiz e Dr. Hamilton Carneiro. Naquele dia, eles saíram de casa muito cedo, antes de 5 horas da manhã, porque um dos meninos tinha recebido a informação que naquela grota, e não era uma informação recente, já era uma informação que tinha sido repassada há algum tempo, mas houve a oportunidade. E naquele dia, um chamou o outro para fazer a verificação. Um terceiro ficou no carro e, sem ninguém na grota ter conhecimento, eles foram lá para fazer a verificação de uma casa que possivelmente teria armas de fogo. Desceram no primeiro trecho da grota, a grota muito pequena, em uma área vizinha ao fórum da capital. Por sinal, uma grota que eu conheço muito bem, porque havia lá um cidadão qual eu precisei já a casa dele algumas vezes, e quando chegaram no segundo trecho, que subiram o segundo trecho, um trecho muito curto, havia esses criminosos os esperando atrás de um carro. Foram rendidos e executados logo depois da rendição. A atividade policial é uma atividade iminentemente de risco. Todo o procedimento ele requer uma série de avaliações. Eu cada vez mais estou convicto que temos que ter cuidado, porque não podemos perder nossos homens e nossas mulheres em campo. O que eles fizeram, eles agiram corretamente, eles tinham plena capacidade de discernimento, mas foram surpreendidos como as melhores forças policiais do mundo são surpreendidas. Nós temos ataques nos Estados Unidos, temos ataque na Europa, temos ataque em guerra com as forças mais preparadas. O senhor está convencido que eles foram reconhecidos como policiais ou foram confundidos com pessoas ligadas ao tráfico de outra área que estaria entrando lá no local? Não, acredito que, por tudo que vi e analisei, mas isso é um sentimento pessoal meu que eu nunca dividi com ninguém, acredito que naquele instante eles foram reconhecidos, mas isso é um sentimento pessoal meu pela forma como os criminosos se dirigiram a... Bem covarde, né? Eles, atirar pelas costas, quer dizer, execução mesmo, né? Foi execução, e o informante tinha passado o dado confirmado. Realmente na grota estava com homens armados e perigosos. Para evitar situações como essa, nós tínhamos no início do ano passado, logo quando assumimos a secretaria, tínhamos dado início ao processo de compra de drones, para que os nossos integrantes da segurança pública não precisassem se expor. Está presencialmente nos locais. Está presencialmente nessas ações. A burocracia, ela é terrível. Agora foram que saíram os 2 primeiros drones. Nós estamos fechando o contrato. É toda uma licitação, toda um percalço que temos que percorrer. Infelizmente, nós perdemos essas pessoas, nos faz muita falta, mas eu tenho plena convicção, pelo que coincide cada um, que se eles pudessem voltar à vida,
eles seriam policiais de novo, porque honravam e gostavam do que faziam. Para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, são 10 horas e 5 minutos. Repita. 10 horas e 5 minutos. Hoje, excepcionalmente, não exibimos aí o noticiário da Rede Jovem Pan News, em função, claro, da prioridade com a entrevista do secretário estadual de Segurança Pública, promotor Alfredo Gaspar de Mendonça. Doutor Alfredo, o senhor está convencido hoje que o maior problema da violência em Alagoas é o tráfico de drogas? Isso eu não tenho a menor dúvida. Apesar de há 2 anos ter discutido com 2 sociólogos oriundos de outros estados da federação que vieram fazer um estudo e disseram ambos que o tráfico de drogas não era a causa principal. Infelizmente, quem está na prática e acompanhando esses inquéritos policiais e além do GECO, que eu promotor titular do Tribunal do Júri, ainda sou hoje, estou afastado, mas passei mais de 10 anos trabalhando diretamente e vi exatamente a mudança de perfil do criminoso homicida. Então, o tráfico de drogas ele é o pano de fundo para mais da metade dos homicídios ocorridos no estado de Alagoas, ou por causa direta ou por causa indireta. Infelizmente, juntado a isso, temos a cultura do abandono. Nós deixamos as coisas chegarem a um ponto tal que tudo termina na mão da segurança pública. Nós não salvamos durante mais de 20 anos várias gerações. Tombaram aí aproximadamente 20 mil ou mais pessoas assassinadas pela mão de criminosos. Não quebramos o ciclo da impunidade, não chegamos com ações de suporte e deixamos todo esse problema diretamente para a segurança pública. Espero e tenho visto essa intenção e as ações do governador Renan Filho, que durante o governo dele, ele consiga implementar o que está planejado. São ações concretas que permitirão retirar esse peso tão somente da segurança pública. Eu vou dar algumas dessas ações. A principal dessas ações eu reputo ser a escola em tempo integral. Já foi plantada e implementada 2 ou 3 escolas em tempo integral. O governador está com um projeto muito bacana junto com o secretário Luciano Barbosa. Isso vai mudar o paradigma do abandono em algumas regiões violentas. Com isso, o governador também tem tensionado e vai conseguir implementar obras de revitalização em áreas vermelhas e a questão do esporte nessas regiões. Para você que está acompanhando, as áreas vermelhas, nos mapas que são acompanhados pela segurança pública aqui do estado de Alagoas, são as áreas onde tem mais enfrentamentos e problemas com a presença do tráfico de drogas. Então, Marcos, essas ações governamentais permitirão que a segurança pública ela foque tão somente na sua área fim e cada vez seja menos solicitada. Como é que o senhor vai evitar e tentar conter essa ligação que ainda existe? Eu já acompanhei algumas investigações, inclusive já na sua gestão, investigações que levaram a descobrir que de dentro do presídio estavam saindo as ordens para execuções, planejando até contra algumas autoridades, mas acima de tudo ainda para manter a operação do tráfico. Marcos, os primeiros 9 meses do governo Renan Filho, eu recebi de presente o sistema prisional e o sistema socioeducativo. Pedi muito ao governador que saísse da segurança pública por conta da complexidade do problema. Mas esses 9 meses passou o sistema a ser da minha responsabilidade. E uma das metas era calar o sistema. Pedi um estudo imediato ao então secretário adjunto Marco Sérgio sobre bloqueador de
celular. comunicação dentro do sistema. Isso aí chegou para mim ainda em março, mas um preço tão absurdo e diante das carências que nós não tivemos a oportunidade de implementar. Isso é para estar quanto? Era coisa por volta de R$600 mil mensais para calar as unidades. Em um estado que falta tudo, e principalmente dentro do sistema, muita coisa a ser realizada, aquilo dali é algo a ser implementado. O secretário Marcos Sérgio continua com esse processo, com essa ideia, e estamos trabalhando em conjunto para que o Estado consiga alocar recursos para esses bloqueadores. Nós temos bloqueador de celular no sistema do Agreste. Quando eu cheguei, esses bloqueadores estavam danificados. Exigi da empresa que resolvesse o problema. Terminei a minha gestão na ressocialização, mas o Coronel Marcos Sérgio continuou e a empresa cumpriu com esse bloqueio no Agreste. E agora o governador já determinou que todos os presídios que fossem contratados em cogestão, eles venham com bloqueador de celular. No pacote da segurança já esteja lá. Se nós calássemos o presídio, nós teríamos uma redução significativa em todo tipo de crime. Todo. Aí disse, mas secretário, isso é muito importante. Por que não faz isso de forma imediata? Primeiro, o estado de Alagoas está vivenciando, como o Brasil está vivenciando, um momento financeiro difícil. Nós temos muitas prioridades e essa é mais uma das prioridades. Apesar do governador ter feito o dever de casa e ter conseguido honrar os compromissos, não pode assumir compromisso de forma aleatória. Então, o governador, junto com o secretário Marcos Sérgio, estão trabalhando para que no futuro próximo o sistema de bloqueador seja implantado lá nas penitenciárias. E o segundo, o país ele tem essa problemática a nível nacional, o sistema é muito caro e pouquíssimos presídios no país têm esse sistema, por conta da manutenção os valores envolvidos, né? Do preço. O senhor está falando de tecnologia e, obviamente, né, para você que está acompanhando essa entrevista aqui com o secretário estadual de Segurança Pública, promotor Alfredo Gaspar de Mendonça, você tem acompanhado a divulgação também do vídeo monitoramento. Câmeras que têm alto poder de alcance, estão instaladas em pontos estratégicos da capital. Eu queria que o senhor falasse do resultado delas também na ação preventiva e no esclarecimento de alguns crimes, secretário. Marcos, parece até tolice eu falar isso, mas as câmeras de vídeo monitoramento, elas, ao longo desse tempo, desde a sua instalação, elas causam um efeito pedagógico maior do que o efeito prático. E eu explico por quê. As câmeras, elas representam uma fotografia daquele instante. E elas são operadas por seres humanos. E nós precisamos ter a operação vinculada à execução de forma efetiva. Estamos tentando melhorar cada vez mais essa resposta. Mas se você me perguntasse se o visual da câmera é a solução para todos os problemas, eu digo a você que não. Eu tenho muito mais resposta com o investimento dos meus homens que estão na rua do que com as câmeras de monitoramento. Quer dizer que a sensibilidade do pessoal, do pessoal de rua em perceber onde está uma situação de risco, inclusive nas abordagens, né, a gente vê algumas abordagens que resultam na apreensão de drogas e destaque aqui também até para o BPTran, que mudou a sua postura em relação às abordagens. Essa também tem uma eficiência tão ou superior ao vídeo monitoramento. Eu posso dizer hoje
como conhecedor que a eficiência do material humano é muito maior. Ah, legal. Isso é É uma boa muito informação, maior. então. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, né, considerando a participação da sociedade também como aliada aí no processo de segurança pública, já que a própria força não vai ser onipresente, na tentativa de descobrir áreas de risco ou onde estejam sendo praticados crimes, né? Como é que ela pode ajudar? O 181, esse telefone, ainda é a principal fonte também da apuração da polícia para a investigação, secretário? Em 2012, nós tivemos 6.000 ligações para 181. Em 2015, graças a Deus, nós atingimos a marca de quase 15.000 denúncias. Todas elas resultaram em duas premissas: sigilo, para o denunciante jamais ser alcançado ou identificado, e a verificação da segurança pública no local do fato noticiado, porque também não podemos cometer injustiça. E vamos ao local e verificamos. E isso representou uma qualidade de investigação muito superior ao que nós imaginávamos de resposta ao 181. Estamos muito felizes com essa ferramenta e o sucesso dela depende da sua ampliação em todo o estado de Alagoas. A certeza é que o denunciante terá o sigilo e que a segurança pública fará a verificação. E caso encontre qualquer indício de crime, imediatamente tomará as providências pela ordem de prioridade das denúncias. Mas a ferramenta do 181, hoje podemos dizer que a sociedade se transformou em uma grande corporação policial, porque ela pode participar da segurança pública de forma eficiente e sigilosa por meio do 181. E ninguém melhor do que o vizinho, do que o conhecido, do que o observador diário para relatar o fato à segurança pública do que aquele que está vivenciando. Então, nós precisamos da ajuda da sociedade. A segurança pública, como você falou, ela não é onipresente. Ela precisa desse retorno, precisa desses indicativos. E nós precisamos que a sociedade continue a nos ajudar. Só para se ter uma noção, o ano passado nós tivemos a maior apreensão de drogas da história de Alagoas, mais de 3 toneladas. Nesses 15 primeiros dias, nós já tivemos meia tonelada de drogas apreendidas em 2016. Isso é importantíssimo. Fruto, sabe de quê, Marcos? Fruto da ajuda da sociedade. Então, como a sociedade hoje está muito antenada, muito ligada nos meios de comunicação, está facilmente conectada, ela pode simplesmente fazer essa notícia de forma sigilosa e retirar da rua um potencial agressor, um potencial criminoso. O governador do estado, José Renan Filho, começou o ano divulgando o rádio amador com sinal digital. O que é que isso vai trazer de eficácia ou eficiência no trabalho da segurança, secretário? Marcos, nós estamos na era analógica da comunicação. Você que é comunicador sabe bem o que é que isso significa em termos de atraso para a segurança pública. Você está na era analógica. Estávamos com um processo aí claudicante de radiocomunicador digital, com dinheiro na conta, mas o Estado não conseguia avançar. O que é que fizemos? Reunimos a equipe, determinamos metas sob a supervisão do governador Renan Filho. Nós, no início do ano de 2015, só tínhamos uma torre e meia instalada. Hoje nós já estamos com 14 ou 15 torres de radiocomunicador digital instaladas. Os sítios, que são os locais onde as torres elas serão ligadas ao sistema elétrico e as herbes farão a comunicação, foram licitados. 2 já estão prontos, os outros já têm ordem de serviço para a construção. Os rádios que estavam na Espanha chegaram.
Agora, os últimos estão no porto, sendo desembaraçados a qualquer momento. Nós fecharemos essa compra. Significa dizer que em março ou abril, o radiocomunicador estará nos automóveis e com nossos homens e mulheres em campo, mantendo em 70% do estado de Alagoas essa comunicação. Mas Maceió, a grande Maceió de Barra, Arapiraca e o entorno, estarão funcionando na era digital, agora já em março ou abril. Estamos em fase de testes, mas com uma diferença: o radiocomunicador digital ele também transmite dados. Isso é fundamental. Nós teremos dois grandes ganhos. O primeiro, se hoje eu precisar fechar as fronteiras do estado, vou dar um exemplo. Eu preciso ligar para o telefone do oficial, do delegado, preciso descobrir qual é o número. Hoje, quando o policial vai para a grota, o rádio analógico não pega, ele tem que tentar se comunicar com o celular. Então, imagine, a partir da instalação do radiocomunicador digital, Marcos, o avanço. O estado todo falando em uma única frequência, as forças de segurança podendo se comunicar de forma limpa, transmitindo dados. Espalhar o sinal de alerta. O sinal de alerta, e nós iremos mostrar isso na inauguração do rádio à sociedade. A eficiência da segurança pública vai ser muito maior. Mas além do radiocomunicador digital, nós tivemos também outros avanços. E um desses avanços, nós rastreamos 150 viaturas em Maceió e Arapiraca. Esse ano nós iremos ampliar esse rastreamento. Você diz rastreamento para quê? Para que o tempo-resposta da segurança pública ao anseio do cidadão seja muito mais eficiente. O ano passado, 2015, nós recebemos 1.500.000 ligações em nosso 190, que é o telefone de emergência. Imagine o quanto fomos demandados na segurança pública. Desse 1.500.000 ligações, foi aproximadamente isso, nós também tivemos uma decepção. 144.000 ligações, Marcos, foram fruto de trote. Não é possível que um momento que enfrentamento à violência num país, em Alagoas, não é diferente, em que as forças de segurança precisam ser otimizadas pelas nossas carências e pela necessidade de execução das políticas primordiais de segurança. 144.000 ligações tenham acionado com deslocamento de veículos e pessoas a ocorrências fantasiosas. Isso é um dado que preocupa e mostra o grau da irresponsabilidade ainda de muitos alagoanos. Lamentavelmente, né? Infelizmente. São 10 horas e 24 minutos. Repita. 10h24, recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan